Olá, o convidado de hoje é um cara tranquilo, idealista e de atitude. Natural de Novo Hamburgo, filho do seu Edgar e da dona Vânia, é uma figura conhecida da região. No mundo da política, ele já foi vereador e candidato a prefeito. Na cultura, ele é produtor e desenvolve um trabalho muito legal à frente da Cultural. O marido da Vivian tem 2 filhas, a Luna e a Maia, e no auge dos seus 41 anos já produziu 3 edições do Festival de Cinema de Gramado, Feira do Livro de Novo Hamburgo e Poa Jazz Festival. Nosso convidado de hoje, Ralph Joy Thyssen Cardoso. Ralph, está faltando aqui uns 20 e tantos livros. Feiras do livro, quantas? Várias. O Porto Alegre Jazz Festival está indo para a 4ª edição. Parabéns, muito sucesso sempre. E agora, vivendo mais pouquinho, mais pertinho da política, não só da política cultural, da política partidária também? Não, essa eu me aposentei em final de 2008. Me conta como é que foi essa volta e esse convite, como é que está sendo poder construir um baita trabalho como tu está desenvolvendo à frente da Secretaria de Cultura de Novo Hamburgo, né? De Novo Hamburgo, pois então, quando eu recebi o convite da prefeita Fátima, primeiro para mim foi uma grande surpresa, assim, né? Não imaginava mais mesmo militar em qualquer circunstância assim, institucional ou a partir do poder público. E, obviamente, não tinha nenhuma e não tem nenhuma perspectiva e muito menos possibilidade de qualquer cargo eletivo. Isso está completamente fora de questão, tanto quanto qualquer filiação partidária, né? Eu acho que cumpri já essa agenda e foi bem bacana, foi bem importante, mas acho que também dentro da minha vida, assim, isso tem um lugar importante e com uma memória carinhosa, assim, bem guardada, né? Bem. Mas quando eu recebo o convite, eu percebo, assim, na fala da prefeita, algo importante para qualquer um de nós, assim, acho, Rodrigo, que é a perspectiva de fazer um lugar melhor, né? E vindo dela, que era uma figura que eu já conhecia, que já tinha uma relação, uma proximidade fraterna, né? Mas de um convívio fraterno ao mesmo tempo não próximo, não de visitar casa ou algo do tipo, mas de um respeito importante, de um convívio durante um tempo, ainda nos programas da Rádio ABC, lá do Ponto e Contraponto. Então era uma vez por semana a gente se encontrava, divergia, concordava, ria, né? Como de praxe são esses programas de rádio ou TV. Mas sempre o que balizava, assim, era um respeito importante, assim, desta relação, né? E ao mesmo tempo ela fala e ela traz, assim, um significado para a cultura no governo dela, que é a cultura ser uma centralidade possível de transformação humana, né? De conseguir enfrentar não a violência, mas essa condição, ou encarar esse mundo que vem sendo cada vez mais truculento, mais grosseiro, mais desgastante, mais arredio, né? Para que a gente consiga de novo ocupar a rua, né? De novo perceber o vizinho e a vizinha, perceber que no grupo da comunidade escolar as coisas podem ser diferentes, que aquela comunidade do bairro ela pode interagir de outra forma e que sim, ela pode transformar a vida das pessoas a partir da arte, né? Com essa percepção e com esse convite e ao mesmo tempo com a forma com que é feito o convite, né? Dizendo da seriedade da proposta de governo e da ocupação desse espaço, da não ingerência político-partidária na administração, e algo que vem sendo consolidado, e eu testemunho isso dia a dia, né? A autonomia para a formação da equipe, tanto quanto a autonomia em relação ao orçamento que a Secretaria de Cultura tem, e foi previsto ainda no ano passado, né, para 2017. Então, tudo que se imaginava de uma condição ideal para falar de política pública cultural em qualquer espaço público, a gente em Novo Hamburgo está conseguindo consolidar, né? E é uma ilusão isso. Se a gente falasse de algo parecido assim há 6, 7 meses atrás, é impossível. Né? Impossível para supor isso funcionando, inclusive. Não, né? mas essa loucura, entende? Porque... E hoje tu tens essa autonomia. Hoje tem essa autonomia. Claro, evidentemente construindo junto com ela, sob a batuta dela. Indiscutivelmente, tem um governo articulado, existem uma série de outras secretarias, existem políticas que são políticas transversais, existe uma decisão de governo. Acho que isso, em qualquer governo sério, isso continua sendo Perfeito. assim, né? E ela conduz isso e lidera isso muito bem.
Mas qualquer um de nós imaginar, por exemplo, que uma secretaria, qualquer secretaria, né, mas no caso da Secretaria de Cultura, a equipe, a partir dos cargos de confiança, seria montada pelo secretário, que é uma pessoa que não tem filiação partidária, que não fez campanha para nenhum candidato, tampouco para candidato eleito, né? Vai montar a sua equipe a partir da sensibilidade que tem para um grupo de trabalho desenvolver uma política cultural, eu duvido, né? Me diz isso em qualquer tempo, duvido, não é verdade. Né? Por outro lado, só poderia funcionar se fosse assim também. Por outro lado, só funciona assim, né? Em qualquer pasta, em qualquer setor, em qualquer forma. Né? E eu não estou dizendo com isso que não existam pessoas filiadas a partidos políticos ou militantes políticos, claro que não, extremamente qualificados, bem intencionados, honestos e dispostos. Né? Mas é incomum no ambiente político ou na política pública autonomia de agentes ou de secretários em relação a formar sua equipe, em relação a desenvolver um trabalho, claro, balizado por um programa de governo, balizado por uma série de articulações que levaram à vitória no período eleitoral, mas para que se desenvolva junto com a comunidade, não com o grupo A, com o grupo B, com o grupo C, que se evite Y, Z. Não tem isso. Né? A condução ela deve ser plural, ela deve estabelecer referências extremamente democráticas e transparentes, ao mesmo tempo em que tudo que a gente precisa construir, porque também é uma orientação, é a percepção de que a gente constrói a partir de uma equipe ou de um modelo transitório. Ou seja, o secretário Ralph e a equipe que chegou na Secretaria de Cultura a partir de 2 de janeiro, é uma equipe, é um grupo transitório. Na melhor hipótese, esse grupo chega até 2020 acompanhando este mandato da prefeita Fátima. Né? Vai embora a partir dali, se dispersa a partir dali. Não existe um apego. Não existe um apego, não existe uma condição. Ao mesmo tempo, a responsabilidade que a gente tem é de construir elementos da política cultural, de atividades culturais que se transformem em atividades orgânicas da cidade de Novo Hamburgo, a ponto de a nossa saída não afetar a política cultural. Perfeito. Né? Então, criar pilares, né? Criar pilares, né? Alicerçar o que é basilar e, obviamente, apoiar e promover tudo que pode ser construído e efêmero, né? Mas o desafio principal, eu penso, desse governo na cultura em especial, é estabelecer o paradigma do próximo período e o tipo de modelo de cultura, de política cultural que a gente deseja para Novo Hamburgo. Que modelo é esse? Pois então, eu brinquei em algumas vezes assim, mas eu brinquei para quem queria ouvir isso enquanto brincadeira, né? Eu sigo acreditando, assim, Rodrigo, que a gente tem um poder muito grande, seja na nossa postura, seja no nosso discurso, mas muito na nossa prática, né? Eu venho defendendo que a gente vai mudar o eixo da terra e vai colocar Novo Hamburgo num patamar de ser, o grande eixo cultural do planeta. Eu já ouvi isso e parece um devaneio gigante. Mas mas esse cara ficou abobado, sim, né? Porque nunca se construiu a condição de falar de política pública cultural com o exponencial que uma cidade de Novo Hamburgo tem a produzir e a promover. A condição que a gente tem em Novo Hamburgo, ela não existe em outro lugar. Né? A gente está falando de uma cidade média das cidades brasileiras, com um orçamento que ultrapassa R$1 bilhão, de um lugar que já foi localizado ou geolocalizado no mundo como a capital do setor coreiro calçadista do planeta Terra. Né? E isso o Flávio Scholles bate sempre que conversa, a gente não é qualquer lugar. Né? Novo Hamburgo é o lugar que já abrigou o maior setor coreiro calçadista da Terra. Então não é, mas é mais um louco, sim. Né? Então desses é que a gente está buscando a fonte também. Mas é esse o lugar, né, que já não nos pertence mais. Né? É muito carinhoso o jeito que se lembra de Novo Hamburgo de antigamente, porque isso, porque aquilo, mas é um lugar que não existe mais na rotina de ninguém. Que não volta, né? E que não Daquele volta. jeito não, pode ser melhor do que isso. Exatamente, e que não volta. Né? Mas Novo Hamburgo não é lugar nenhum. Novo Hamburgo já foi essa capital do planeta. Né? Se já foi a capital do planeta de um cluster que hoje também não existe mais, né? Porque a gente sabe que a economia do calçado e o setor coreiro, de alguma forma, é protagonista ou acompanha isso, dado a cada momento da história, mas a gente tem a possibilidade de estabelecer novos clusters em relação à economia. Né?
E a economia e a indústria criativa como um todo vem sendo a pauta de uma série de cidades mundo afora que vem transformando uma realidade decadente, né, numa agenda extremamente positiva. Novo Hamburgo tem um parque como a FENAC, né? Novo Hamburgo passou a ter, a partir da vinda do trem para a cidade, mobilidade que não tinha antes, ou seja, a gente faz parte de um organismo de mais de 1 milhão de pessoas, né? Que pode chegar por trem, que pode chegar com ônibus, que pode, enfim, o modal que se escolha, né? Mas chega a Novo Hamburgo numa condição praticável, né? A gente tem um poder econômico de investimento ainda muito grande da iniciativa privada, né? Mas a gente tem, por toda essa conformação, a gente tem o interesse do mercado em investir em Novo Hamburgo, né? Então, se a gente souber como apresentar a cidade para esse investidor de qualquer segmento, né? Se a gente souber como apresentar Novo Hamburgo dos nossos sonhos para construir esta caminhada, eu tenho certeza absoluta que a gente está conquistando parceiros muito rapidamente, apresentando resultados também no mesmo espaço, né? Eu falo, por exemplo, da gente ter em Novo Hamburgo, indiscutivelmente, uma das melhores orquestras de música instrumental do Rio Grande do Sul, né? A gente tem que transformar esta capacidade criativa que a gente tem e essa articulação técnica que a orquestra apresenta em ser um dos melhores e maiores centros da música e da arte do Brasil, não da região metropolitana, porque a gente tem essa capacidade. Novo Hamburgo já foi sede de uma infinidade de encontros de coros, né? Já foi a capital nacional do teatro amador. Tem mais de 20 escolas de dança que empregam, geram emprego, geram renda, né? E distribuem arte instalados na cidade. Temos um festival que tem 30 anos. Aqui, né? Nós temos festivais como Dançando, como Festival de Esquetes, como uma série de atividades. E aí resgatar um pouquinho também dessa história da arte hamburguense, né? A gente tem, por exemplo, Luz de Cena, que tem mais de 30 anos, né? Mas tem Lorival Pereira na ativa com Arthurzinho, com uma peça em cartaz, que é um patrimônio, entende? É uma dupla, mas são indivíduos que são patrimônios da cultura gaúcha e que são daqui, né? A gente tem, comemorando no final agora do mês de abril, né? Ou no final do mês de março, é 31 de alguma coisa, ou 30 de alguma coisa agora, mas o que importa é o quê? Nós teríamos o aniversário de 40 anos do movimento Casa Velha, né? Casa Velha, para a gente ter presente, foi um movimento que lançou, e certamente, no mínimo 15 artistas plásticos que vivem exclusivamente de arte há 40 anos atrás. A gente está falando de Marciano Schmitz, de Flávio Scholes, de Carlão, que faleceu e que vai ser de novo homenageado pela cultura hamburguense, né? Mas está falando de Ariadne Decker, de Rogério Halber, de Tito, enfim, é muita gente muito boa. Só que a gente fez isso há 40 anos atrás. Se a gente pegar artes plásticas como referência, depois disso a gente tem muitos artistas, na mesma proporção, muito longe. Ou seja, a gente teve um movimento cultural da comunidade, da sociedade, ou seja, não foi o poder público promotor disso. Foi orgânico, né? Sem a participação do poder público, mas é um recorte que de 77 a 79 gera mais de 15 artistas profissionais da arte, né? E a gente não está falando de profissional daquele cara que pinta por um prato de comida, não, nós estamos falando de pessoas que vivem de uma maneira muito confortável a partir do seu trabalho, e o seu trabalho é ser o quê? Eu sou pintor, eu sou escultor, né? Então é essa a referência que a gente já teve, né? A mesma coisa serve para músicos, inclusive que integram a nossa orquestra, ou orquestras Brasil afora, mundo afora, a partir da experiência do Conservatório de Música dos Canarinhos, por exemplo, que se tu pegar um recorte de 89 a 92, tu forma uma orquestra sinfônica só com ex-canarinhos ou meninos e meninas que estudaram no Conservatório de Música do Instituto dos Meninos Cantores, né? Então a gente está falando que profissionalizar na arte, por exemplo, né? Não que seja a única finalidade quando tu promove a arte e a cultura em qualquer aspecto. Mas se a gente estiver falando de profissionalização, né? De condições dignas de trabalho, porque o artista, via de regra, tem esta condição, né? Ela não é muito propagandeada e ela ainda não é para muitos. Mas o artista de uma orquestra, ele hoje ele é remunerado e ele é respeitado enquanto artista, ele é reconhecido enquanto profissional.
Os artistas plásticos que eu referi são considerados artistas, são reconhecidos enquanto artistas e vivem da sua arte. O Lorival, Luzicena, Companhia do Riso, o próprio Fernando Rodenbusch, Paranoia, são pessoas que vivem exclusivamente da arte e são reconhecidos enquanto agentes culturais, artistas, enfim. A gente está falando de, num recorte, então, como essas referências, de 2 ou 3 anos de empenho que naqueles episódios não envolveu o poder público diretamente, tá? Mas sem o poder público, num recorte de tempo de 2 ou 3 anos, tu forma 15, 20, 30 pessoas profissionalmente. Tá? E a gente está falando de uma gurizada entre 14, 15 e 16 anos. Tá? A gente está falando de uma gurizada entre 18 e 22, 25 anos. A gente está falando de movimentos que aconteceram no passado e que geraram esse resultado. E se a gente desafia o poder público ou assume a responsabilidade agora, então, enquanto poder público, de ser protagonista e condutor de processos como esse, tá? Quantas pessoas a gente forma nos próximos 3 anos? Né? Considerando que a gente vai ter 2017 para organizar a casa, 2018, 19 e 20 para desenvolver e estabelecer produtos. Não sei se tu vai mudar o eixo da Terra, mas definitivamente que aí centenas de crianças vão ser definitivamente impactadas em suas vidas por conta desse movimento, não tenho nenhuma dúvida. Quero saber como é que é esse negócio, qual é esse time que tu criou, que está contigo na secretaria, um belo time, improvável, inclusive, de se imaginar em outros momentos. Sim. E esse festival da cidade que ajuda a recuperar, começa a recuperar um pouco da nossa autoestima. Sem dúvida. Na volta do nosso intervalo, hoje, uma conversa de peso com o nosso secretário de Cultura, Ralph Cardoso.